Bem, queridas irmãs, queridos irmãos, com muita alegria, acolhendo o convite da Sociedade Espírita Boa Nova de Torres, estamos aqui para refletirmos um pouco em relação à temática participação do espírita em sociedade. Nós vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao Pai Maior o dom da vida, ao Mestre Jesus, pela rota segura do seu Evangelho, que nos sustenta nas lutas, que nos orienta a rota do bem proceder, aos benfeitores amigos, nossos anjos guardiães, a toda a pleiade de espíritos superiores que nos sustentam nas lutas, que nos transmitem um bom ânimo e a certeza do porvir, sempre agradecidos, harmonizados e buscando a melhoria íntima cada vez mais. Que tenhamos um profícuo encontro de boas reflexões. Meu nome é Léa Boas Duarte, colaboradora na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre, do Hospital Espírita de Porto Alegre, no grupo Ivone Pereira, e também fazendo parte da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esta temática, tão desafiadora e oportuna nos dias de hoje, como todos os temas do Evangelho, nos traz uma grande reflexão e encontramos inspiração ao pensarmos na participação do espírita na sociedade, na parábola do semeador. Primeiramente, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, temos: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. Bem, nós sabemos que as passagens do Evangelho, elas contêm grandes ensinamentos e que as palavras ali não estão colocadas ao acaso. Então, naquele mesmo dia, saindo de casa, o semeador precisa estar no mundo, saindo de casa, saindo da sua casa também íntima, saindo do seu egoísmo, olhando para fora e para o outro, né? Sentou-se à borda do mar. Para observarmos e sentirmos as necessidades dos nossos irmãos, precisamos nos distanciar um pouco para avaliar suas necessidades. Então, por que Jesus está na barca e os ouvintes à margem? Porque havia necessidade dele afastar-se um pouco do contexto e trazer um ensinamento por conta de quem está com um olhar distanciado daquela realidade e ao mesmo tempo muito atento, tá? E permanecendo na margem todo o povo, ou seja, o povo necessitado daquelas palavras. Disse-lhes então muitas coisas, tá? Aquele que semeia saiu a semear. Então, saindo de si e vamos semear. Uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. É quando nós, de maneira pouco diligente, ofertamos a esmo aqueles talentos, aquelas ações que estamos desenvolvendo na nossa comunidade, né? E aí os pássaros vêm e recolhem aquelas sementes. Outras caíram em terrenos pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído, o sol, levantando-se, as queimou, porque não tinham raízes, e secaram. Então, ou seja, aquelas palavras, aquelas ações que nós lançamos em terrenos
pedregosos. Aparentemente, elas podem brotar, mas como não têm raízes profundas, muitas vezes de compreensão, não se sustentam. E o sol as queima, né? Outra finalmente caiu em terra boa, produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, interpretação dos textos sagrados de Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Ou seja, mesmo onde as nossas ações frutificam, elas podem render 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1. Ou seja, nem sempre as nossas ações humanitárias, comunitárias, né, de esclarecimento aos nossos irmãos, elas gerarão frutos imediatos. Muitas vezes, nós semeamos, realizamos e a produtividade disso é como uma gleba, tá? Que pode frutificar dependendo das circunstâncias e situações do clima, das condições do solo. Assim é o nosso trabalho em sociedade. Isso não significa que o semeador não tenha que sair a semear, muito antes, pelo contrário. Mas significa que precisamos estar preparados, porque nem sempre o fruto que almejamos vai ser imediato, nem sempre o terreno em que transitamos vai nos ofertar as melhores condições, mas é preciso que não deixemos de sair a semear. E ainda na obra referida, né, Caminho, Verdade e Vida, há um trecho que é bem significativo para essa temática. E Emmanuel nos traz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Essa frase lapidar, esse parágrafo, nos remete com consistência ao nosso trabalho e à nossa participação como espíritas na sociedade. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina, ou seja, não é só no templo, na casa espírita ou na igreja, para os que confessam outro tipo de fé, enfim, não é só no templo. O nosso serviço está na oficina, ou seja, no mundo. E por louvá-lo nas igrejas, ou seja, eu adentro meu trabalho no bem, eu oferto o que eu tenho de melhor. É necessário que eu leve isso para a oficina, não só dentro da instituição, não só na tarefa específica que eu estou desenvolvendo no centro espírita, no nosso caso. Mas é necessário que a nossa atitude cristã e a nossa tarefa no bem se expanda no seio da nossa comunidade. Isso fica um pouco mais compreendido quando nós nos reportamos à obra Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, em que ele fala sobre as fases de propagação do Espiritismo. E nesse livro ele nos refere 4 fases ou períodos distintos. Então, relembrando, o período da curiosidade, no qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. Lembram das mesas girantes,
das reuniões com a presença de médiums de efeitos físicos, tá? Irmãs Fox, Douglas Home, médium de efeitos físicos conhecido à época. Então, o período da curiosidade, as manifestações ostensivas tomaram um lugar expressivo para despertar a atenção, a curiosidade, como período é nominado, aqueles fenômenos que evidenciavam que havia algo mais entre o céu e a terra de maneira inequívoca. Começaram a pipocar pelo mundo reuniões dessa natureza e evidências de uma realidade extracorporal. Então, o período da curiosidade foi necessário para esse despertamento e esse olhar. Seguiu-se o segundo período da observação, que também pode ser chamado de período filosófico, em que o espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo à unidade de doutrina e constituindo-se em ciência. É no momento que Kardec está organizando a codificação, em que aqueles princípios, né, como ele mesmo dizia, um efeito inteligente, antecipa-se uma causa inteligente. Quem é que estava provocando aqueles fenômenos, com que objetivo e como é que esses espíritos que se comunicavam tinham as informações exatas, traziam referências à sua identidade, fatos que aconteceram e que os médiuns não tinham como saber da vida pregressa dos espíritos comunicantes. Então, por meio de provas inequívocas, o período da observação proporcionou que, a partir da curiosidade, se estruturasse, se estabelecesse, sob a pena de Kardec, a estrutura da codificação, com a colaboração de vários médiums, várias reuniões mediúnicas e o estudo comparativo científico que nós temos ciência e que culminou com a codificação. A partir e após o período da observação, nós temos o período da admissão, no qual o espiritismo ocupará, na época ele dizia, e veio a ocupar realmente, posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas, ou seja, as nossas casas espíritas estruturadas, legalmente constituídas, organizadas em seu trabalho, recebendo os assistidos, os simpatizantes, os adeptos e proporcionando, então, aquele acolhimento naquele ambiente. Crença legalmente admitida, oficialmente fazendo parte do contexto da nossa comunidade. Só que Kardec nos traz a compreensão e a referência ao quarto período de propagação do espiritismo, que é a influência sobre a ordem social. Então, ele dizia que nessa obra, né, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, após o período da curiosidade, da observação, da admissão, viria a influência sobre a ordem social. E atentem que ele nos refere sobre. Não significa que nós pretendamos nos colocar com uma supremacia pessoal ou de crença. Essa sobreposição, ela se dará naturalmente em decorrência das verdades de natureza espiritual que nós trazemos, da nossa condição como espíritos imortais, da nossa compreensão em relação ao que significa o fora da caridade, não é a salvação, que não é o ato caridoso, mecânico ou superficial, que é a caridade sobretudo moral e consequentemente material, mas no contexto de empatia e solidariedade com o próximo, né? A caridade como rota de entendimento e compreensão e como atitude
para que efetivamente a gente consiga amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Num contexto de fraternidade e amorosidade permanente, longo caminho a ser percorrido por todos nós. Mas o cerne da influência sobre a ordem social é a circunstância da nossa própria moralidade. Nós vamos galgando os cimos evolutivos e nos tornando cada vez mais solidários, cada vez mais partícipes do nosso contexto social e influenciando com os nossos princípios, com as nossas ideias, sem proselitismo religioso, mas sim da compreensão em relação aos objetivos da nossa própria vida, né? Do nosso próprio momento encarnatório e as contribuições que nós temos como espíritos imortais, não só para nossa família, mas para todos os contextos em que trabalhamos, habitamos e interagimos. Então, quando nós pensamos na influência sobre a ordem social, o espírito, né, precisa se tornar a carta viva do Evangelho, ou seja, na sua atitude, né, recolhendo os exemplos do Mestre Jesus, influenciar o nosso meio social em qualquer instância, seja no nosso trabalho profissional, no trabalho voluntário, no grupo de amigos, nos conselhos de direito em que participemos, né? E a nossa federativa tem representação em cerca de 12 conselhos de direito da criança e do adolescente, do idoso, do conselho sobre drogas, né? Do conselho das pessoas com deficiência, nos fóruns municipal e estadual da criança e do adolescente, no fórum do idoso, enfim, em vários segmentos que nós estruturamos pela área de relações institucionais essa participação, mas como um exercício e aprendizado para todos nós da interação em comunidade, não engrossando as fileiras da revolta e do protesto, sem desconsiderar as reivindicações justas, mas propondo sempre que possível as circunstâncias do diálogo e da interação com os diferentes órgãos de maneira respeitosa e adequada. O principal contributo que nós podemos dar é contribuir para a pacificação da nossa sociedade, de maneira produtiva, participativa, mas sempre harmonizando as relações e os contextos, porque nós somos candidatos a discípulos do Mestre Jesus e, como tal, não nos é lícito propagar atitudes que possam ir de encontro ao que o Mestre nos oportuniza com os ensinamentos do Evangelho. É necessário ir ao encontro da atitude cristã e fomentar no nosso íntimo essa postura. Aí nós podemos visitar um pouco no capítulo 20, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportando suas provas terrestres. O princípio da reencarnação, aceito por muitos, desconsiderados por outros, é a chave da compreensão de muitos dos nossos desafios encarnatórios. Para compreender um pouco porque alguns adoecem, outros não, alguns têm recursos financeiros suficientes ou muito além da sua necessidade imediata e outros
carecem de recursos de maneira muito intensa. Nós sabemos que tudo está dentro do equilíbrio perfeito da lei natural, lei divina, e que nós transitamos no planeta, nos contextos, nos ambientes, com os desafios inerentes ao nosso planejamento reencarnatório, à nossa necessidade como espírito. Nem sempre nós vamos poder levar as nossas compreensões filosóficas nos contextos da sociedade que transitamos, mas sempre que demandados, sempre que provocados, instados a um esclarecimento, também não podemos nos furtar, porque nós temos a chave para a compreensão de muitas das nossas mazelas, que estão plenamente justificadas nas circunstâncias que envolvem os desafios da reencarnação, tá? Mas é óbvio que nós não sairemos propagando um proselitismo religioso, mas sempre que oportuno e possível levar os nossos esclarecimentos filosóficos em relação ao sentido da própria vida, tá? E aí, no mesmo item, a frase continua: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Toda vez que nós não nos ocupamos apenas com a nossa própria vida, né, no sentido de existência terrena, que nós não apenas nos detemos naquilo que nos dá um prazer imediato, quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós subimos na barca para olhar a multidão, nós ultrapassamos a circunstância do egoísmo e nós nos colocamos em sacrifício das nossas próprias necessidades imediatas e nos elevamos a observar o contexto em que nós estamos inseridos e as suas principais necessidades. Então é hora de sacrificar, em nome da propagação desses princípios, as nossas atividades fúteis. Vamos dar significado ao contexto da nossa vida. Vamos procurar ver de que forma nós somos ou podemos ser úteis na nossa comunidade. Que projeto social eu posso desenvolver a partir da nossa casa espírita, que como organização religiosa tem muito potencial para se inserir no município como agente propagador, né, do amparo e do contexto das principais demandas sociais inerentes às nossas comunidades. Então, ampliar o olhar e verificar onde eu posso expandir a minha atuação para melhorar o contexto da minha comunidade. E nesse texto mesmo tem uma parte que é interessante, que vale a pena nós comentarmos, que é: somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ali que está referindo os trabalhadores da última hora e que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Ou seja, se a nossa atitude for de lobos, é claro que nós vamos para os nossos contextos comunitários e infelizmente podemos recolher o que as armadilhas do mundo nos ofertam, de personalismo, de soberba, né, de quedas em função do desvio do propósito que está me movendo. Então é necessário estarmos vigilantes às armadilhas, que o móvel para a minha ação na comunidade seja o da caridade e do espírito cristão,
sob pena de eu me fragilizar e cair na armadilha, que é dos lobos. Né? Então, a vigilância, contextualização da minha atividade, visitar permanentemente os meus sentimentos, o que está me movendo, né? Que sentimentos a abnegação está presente, em que circunstâncias nós estamos marchando. E aí eles nos fortalecem com arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviam. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, como espíritas, somos chamados a arar, né? Somos chamados a semear. Mas, cuidado com a nossa fortaleza íntima, que precisa estar sedimentada com a luz do Evangelho. E no capítulo 17, sede perfeitos, no item 4 também, que refere os bons espíritas, que nós vamos precisar ser para efetivamente desenvolver e desempenhar na nossa comunidade um papel adequado, relevante e abnegado, né? O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, fé fortalecida sobre a casa sobre a rocha, né? Para que no andar da carruagem da nossa vida, para no nosso trânsito em comunidade, a gente possa personificar aqueles conceitos, aqueles princípios que nós tanto estudamos e almejamos constituir intimamente, né? Do trato fraterno e amoroso, do respeito às outras religiões, a quem tem outras crenças, outras opiniões. Não entremos em contendas inúteis, não engrossemos as fileiras da revolta, sejamos agentes pacificadores, sejamos aqueles que compreendem a fragilidade ou a falta de entendimento do outro. É muito importante que a gente se some em sociedade aos bons princípios cristãos para que a nossa comunidade tenha relações mais afetivas, mais justas, menos densas. E lembrando o conceito de moral que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. Que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem: a moral é regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Tudo faz pelo bem de todos. Participação do espírita na sociedade. Será que eu tudo faço pelo bem de todos? Será que eu não tenho um pouco mais do que me doar para minha comunidade, para minha família, para aqueles que me cercam? Então é esse o desafio, né? Regra do bem proceder. E nós estamos com um mundo em pandemia, carente de ações no bem e na paz. Então, encerrando, nós agradecemos ao Pai essa imensa oportunidade, aos queridos irmãos que nos convidaram ao trabalho, e ao Mestre Jesus sempre com a rota segura, iluminando o nosso caminho e os nossos corações. Ide e pregai. Fraterno e grande abraço, queridos irmãos. Que permaneçamos na luz e na paz do Mestre Jesus e tenhamos as alegrias da seara espírita efetivamente nos nossos corações.
e nas vossas mentes. Obrigada.